Como aplicar o feedback de forma eficiente na monitoria de qualidade? As avaliações feitas pela equipe de monitoria são muito importantes para medir o nível de qualidade de determinado atendente, equipe, operação ou empresa no geral. Mas o que melhora de fato a qualidade não é apenas a avaliação, mas sim as ações tomadas após aquela avaliação. Estamos falando de um bom processo de coaching e também reciclagem. Por isso, nesse vídeo, você vai ver as principais dicas de como aplicar o feedback de forma eficiente. Primeiro, vamos falar sobre a importância do feedback na monitoria de qualidade. Como entender os pontos positivos e negativos em um atendimento? Como saber em quais aspectos o agente tem que focar a sua progressão? É aí que entra o feedback. O feedback é uma das principais ferramentas para entender e melhorar a performance de uma pessoa dentro do mundo corporativo. A importância do feedback na monitoria de qualidade é ainda maior, porque o atendente está em contato constante com seu cliente, tornando-se uma vitrine e causando primeiras impressões para diversos consumidores sobre a empresa em que ele está atendendo. Mas claro, existem diferentes formas de você aplicar o feedback de forma eficiente. Nem em todas as avaliações será necessário um contato pessoal ou por videoconferência com o atendente. Você pode focar seus esforços em pessoas com maior dificuldade e que requerem um nível de atenção maior. Por isso, o ideal é que você use um sistema no qual separe os atendimentos problemáticos e delegue para o feedback pessoal de maneira automática, como é o caso do Swift Quality, o nosso sistema de monitoria. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vamos ao segundo ponto. Quem deve aplicar o feedback na monitoria de qualidade? O profissional ideal para aplicar o feedback é o supervisor ou líder de equipe. E aqui vão alguns motivos. O primeiro ponto é pela proximidade dos atendentes. O supervisor de equipe é a pessoa que está em mais contato com os atendentes. Por isso, ele conhece melhor o entorno, a personalidade e o histórico de cada um dos seus agentes. Além disso, eles também conseguem identificar momentos estratégicos para a aplicação do feedback, como, por exemplo, vales de atendimento, aqueles momentos em que a operação tem pouca chamada, por exemplo. O segundo ponto é que os supervisores de equipe são treinados para serem líderes. Diferentes dos monitores de qualidade, os supervisores, na teoria, possuem mais conhecimento e habilidade para aplicar o coaching. Isso porque eles são treinados desde o começo para liderar equipes, tendo mais facilidade para lidar com esse tipo de situação. O terceiro motivo é porque existe o maior número de supervisores. Vamos tomar como, por exemplo, 20 agentes para cada um supervisor e, em média, para 60 agentes você precisa de apenas um monitor de qualidade. Então imagina que uma operação de 1000 agentes, nós precisamos de 50 supervisores e 16 monitores. Então a maior quantidade de supervisores justifica ainda mais que a aplicação do feedback seja feita por esse tipo de profissional. E o último aspecto é a distância. Na maioria dos casos, a distância dos supervisores de equipe é muito mais curta do que dos monitores de qualidade, justificando ainda mais a aplicação do feedback por essa categoria de profissional. Existem alguns casos onde a equipe de monitoria fica em salas separadas da operação, fazendo com que a movimentação de agentes seja muito maior e acaba tornando tudo mais caótico ali naquele ambiente profissional. Agora, em quais avaliações devem ser aplicados o coaching? O coaching é aquele momento que vai além do feedback comum. Você utilizará essa estratégia do coaching para casos mais importantes. Casos em que aconteceram, por exemplo, erros críticos, notas baixas ou notas zeradas. O processo de coaching costuma tomar um tempo maior, onde você deverá ter a disponibilidade de estar sozinho junto do atendente e aí sim explicar os motivos daquela conversa, sempre com o objetivo de melhorar o nível e produtividade daquela pessoa. Agora vamos entrar um pouco mais no detalhe sobre o coaching. O coaching é o processo que vem após o feedback, sendo o ciclo de treinamento. E aqui vamos falar sobre algumas dicas de como aprimorar ainda mais o coaching. Primeiro, é importante que você acompanhe os atendentes que precisam do coaching com monitoria do desempenho e aplicação de feedbacks contínuos até que eles atinjam o nível desejado. No meio do ciclo do coaching, poderá haver diversas ações, como por exemplo, participações em reciclagem, treinamento, carona, que é ficar ao lado de bons agentes escutando as conversas,
e até mesmo outras ferramentas, como por exemplo o jogo do conhecimento, que é o nosso sistema que dispara perguntas automáticas baseado nos maiores erros dos agentes. Agora, é realmente necessário aplicar feedback em avaliações com boa nota? Nós sabemos que parabenizar os agentes que saíram bem em uma avaliação é muito importante. Porém, nem sempre é necessário ter uma conversa presencial por videoconferência, como já foi explicado mais anteriormente nesse vídeo. Por isso, deixe os feedbacks mais delicados e importantes acontecerem presencialmente e os demais aplique de maneira eletrônica. Isso aumentará muito a produtividade da sua operação e, claro, você consegue colocar tudo isso em prática com o CIF Quality. Para bons atendentes, foque em construir bons planos de desenvolvimento profissional, criar formas de premiá-los e até mesmo bonificá-los, sempre usando notas da qualidade de base para criar uma cultura focada no cliente. Como funciona o feedback eletrônico? Bom, o feedback eletrônico é essencial para operações com um volume de avaliações maior que o normal e avaliações que não tiveram falhas graves. Com esse recurso, você permite que os agentes acessem resultados das avaliações diretamente com o seu login no sistema, sem a necessidade da presença de um supervisor ou monitor para aplicar o feedback. Um detalhe importante nesse processo é a contestação. Já que não haverá um líder aplicando um feedback, é importante que a contestação seja permitida nesse tipo de feedback eletrônico, para assim permitir que os atendentes também expressem sua opinião e se sintam participativos no processo. E como funciona o feedback presencial? Bom, ele funciona da maneira na qual você já está acostumado, na qual o supervisor ou o monitor aplica. Porém, há um grande problema que afeta as operações nesse processo, que é a falta de tempo. A falta de tempo faz com que muitos feedbacks não sejam aplicados pelos líderes de equipe, ou até pior, faz com que esses líderes sabotem o feedback dizendo que aplicou, mas na verdade não aplicou. Para esse tipo de problema, para você que usa o CIF Quality, temos duas sugestões. Se o seu problema é falta de tempo para aplicar o feedback, sugerimos que você use o fluxo de feedback chamado nota de corte, onde você consegue definir uma nota desejada e todo mundo que ficou acima dessa nota desejada pode assinar eletronicamente e todo mundo que ficou abaixo da nota desejada precisa passar pelo feedback presencial. Já se o seu problema é falta de aplicação de feedback por partes dos supervisores, você pode ativar a funcionalidade que garante que o feedback foi aplicado com uma senha em que o agente tem que levar até o seu supervisor para poder assinar a avaliação. E como acompanhar os feedbacks não aplicados? A única forma de garantir que toda a operação esteja trabalhando da maneira correta é tendo formas de acompanhar a produtividade dos atendentes e também dos supervisores, caso sejam eles que apliquem o feedback. É fundamental que vocês tenham relatórios de fácil acesso para acompanhar essa operação, como relatórios de avaliações que ainda não foram visualizadas, de avaliações que estão pendentes de assinar e também um resumo dos feedbacks, onde apresentará quais avaliações tiveram ou não o feedback aplicado. Além disso, falamos também sobre contestações. Qual é a forma de você evitar contestações improcedentes? Antes de qualquer técnica, o primeiro de tudo é ter muita atenção quando você está avaliando. Muitas contestações acabam sendo procedentes por falta de atenção do monitor, no qual comete erro considerado simples. E caso esse não seja o problema, aconselhamos sempre ter uma espécie de base de conhecimento da monitoria de qualidade, onde os agentes podem ter acesso a essa base no momento do feedback, sempre aconselhando a consultar a base antes de qualquer contestação. Com o CIF, você pode criar sua base de conhecimento com os botões de ajuda que ficam diretamente dentro do formulário. Então, na hora que ele recebe o feedback, é simplesmente clicar no botão dentro do formulário e acessar a descrição. Para concluir esse vídeo, o processo de feedback é um dos mais importantes para a cultura de evolução e crescimento não só do seu call center, mas também de todos os profissionais envolvidos. É fundamental ter bons métodos para garantir que o feedback esteja sendo aplicado e que, além disso, os agentes com baixo desempenho estejam sendo acompanhados de perto. E todos os recursos citados nesse vídeo funcionam, claro, com o CIF Quality, o nosso sistema de monitoria de qualidade, que tem inclusive uma versão gratuita. Agora, me conta aí nos comentários, como que você acompanha o feedback atualmente? Você tem alguma dica para acrescentar para nós aqui nesse conteúdo? Deixa aqui no comentário que a gente vai te responder. Obrigado e até o próximo vídeo.